Prezadas alunas, prezados alunos do curso de especialização em Educação Física Escolar, essa aula ela tem como objetivo discutir alguns pontos, especialmente do tópico 1 e do tópico 2, dos textos sobre a educação física escolar e a questão do conhecimento relacionado a lutas. Bom, nesse livro, a Didática e Docência Aprendendo a Profissão, a professora Isabel de Farias e a sua equipe, ela mostra que para ser o que faz de um professor são três aspectos. O conhecimento acadêmico, que está relacionado à formação, a experiência profissional, ou seja, o professor, a professora se faz muito na sua própria prática. E a história de vida. Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque o primeiro texto que eu indiquei nas referências, né, um texto obrigatório para essa disciplina, fui eu que escrevi. E ele tem uma história. Então, eu queria contextualizar essa história, né, como é que ele nasceu, esse texto nasceu, para então entrar na questão da escola. Né? Bom, quando eu fazia graduação, eu fiz a disciplina Pedagogia no Movimento 3, que era esporte. Então, 1 era jogo, 2 era ginástica, 3 era esporte, 4 dança, 5 lutas. E nessa disciplina, a gente estudou um autor francês chamado Claude Bayer. E Claude Bayer, ele propunha uma metodologia, uma proposta para ensino dos esportes coletivos. E é o que se chama hoje de esportes coletivos em invasão. Bom, para isso, ele apontou o que ele chamou de invariantes. Então, seriam 5 invariantes. Um espaço a ser compartilhado, adversários, uma meta, um objeto, que predominantemente é uma bola, e bom, espaço, alvo, objeto, companheiros e adversários. Bom, se a gente for ver, todos os esportes coletivos em invasão têm essas 5 invariantes. E a partir delas emergem os princípios operacionais. Como é que a coisa acontece? Então, a pessoa que está de posse da bola, a equipe que está de posse da bola, ela deve manter a posse da bola. A outra equipe quer tomar a posse do objeto, defender a meta adversária, defender a própria meta, progredir a meta adversária. Esses são princípios operacionais. Partindo daí, vem a crítica do Bayer, do Claude Bayer, que é o ensino dos esportes coletivos, ele predominantemente se dava através da técnica. Então se ensinava pelo menos primeiro o como fazer e não o porquê fazer. Então, segundo ele, era mais importante a pessoa entender por que ela tinha que, como que ela tinha que fazer para progredir a meta adversária, por exemplo, como que ela tinha que fazer para defender a meta adversária, a própria meta, por exemplo, e não necessariamente qual é o gesto técnico que eu tenho que fazer.
Porque o gesto técnico, ele seria um meio, né? Bom, e aí, na época, quando eu tive essa disciplina, eu fiquei imaginando, puxa, mas então como é que eu faço, como é que eu poderia pensar isso para o ensino de karatê, por exemplo, ou o ensino das lutas de uma forma geral? Quais seriam as invariantes, quais seriam os princípios operacionais das lutas, né? E eu deixei isso suspenso. Eu fui pensando nisso. Até que eu me encontrei com uma pessoa que se tornou minha amiga, né? Hoje é professor do Instituto Federal também, o Henrique Nakamoto, e que estava na graduação. E ele me abordou nos corredores lá da faculdade, falou, poxa, você também está estudando aí essa questão do Bahia e tal, eu queria ver isso, queria transferir isso para o Taekwondo, né? Que ele era praticante do Taekwondo. E aí a gente acabou fazendo um grupo de estudos. A gente fez um grupo de estudos em lutas. Era o grupo de estudos em lutas da Unicamp. E no início, a gente queria realmente identificar invariantes, identificar princípios operacionais, e concomitante a isso, a gente teve a disciplina de didática na faculdade. E na disciplina, a professora comentou que o que falta a um professor, a uma professora de educação física, não é necessariamente saber quais as atividades serão ministradas para a luta, para a ginástica, para o esporte, mas o que falta é uma questão conceitual, ou seja, falta conhecimento, né? Então, o anseio que se tinha em relação a lutas, por exemplo, era como é que eu aplico isso na escola? Quais são as atividades que eu faço de lutas, né, para ensinar lutas na escola? Mas o que faltava mesmo era saber o que é luta. O que é luta? Como é que a luta se situa no universo da cultura corporal? No que ela se diferencia da dança, da ginástica, do esporte? O que ela tem de singular? O que ela tem de particular? Bom, e nosso grupo de estudos foi avançando nas discussões e a gente chegou numa, numa concordância de que o primeiro aspecto para a gente considerar uma prática como luta é que ela é sempre de confronto, né? Existe sempre uma relação de confronto, de conflito, de oposição. Bom, mas se a gente parar por aí, futebol também é uma luta, porque no futebol também existe confronto, também existe conflito, também existe oposição, né? Uma equipe contra a outra. É uma equipe quer algo que a outra não quer deixar, e vice-versa. Então, a gente avançou nas discussões e a gente foi percebendo que no futebol o alvo era externo à pessoa, é o gol. No basquete, o alvo é externo à pessoa, é a cesta. Então a gente entendeu que para ser uma luta, o alvo, o alvo do direcionamento dessa oposição é o corpo da outra pessoa, seja em partes específicas ou o corpo todo. Mas, aí, numa outra reunião, eu lembro que um de nós, talvez tenha sido eu, o próprio Henrique, não me lembro, ele chegou e já falou que, olha, queimada é luta. Queimada, aquele jogo muito comum nas escolas, entre as crianças e tal. Porque é uma relação de confronto entre duas equipes. O alvo é o corpo. E aí, se queimada fosse luta,
permaneceria algo ainda que ficaria uma inquietação. Mas não demorou muito para a gente entender que queimada não é luta, porque a possibilidade de finalização do ataque ela é restrita em quem tem a posse da bola. E numa luta não. Numa luta não existe uma condição prévia. Olha, agora é a minha vez de atacar, agora é a sua vez de atacar. Não. Ambas as pessoas podem finalizar o ataque a qualquer momento. Ou seja, essas três características fazem com que uma prática seja considerada luta. Isso nessa perspectiva que eu estou propondo aqui. Né? Pode ser que, não, existem outras definições, outras maneiras de entender a luta, mas penso que situar dessa maneira pode ser uma ferramenta importante na atuação profissional. Bom, agora, o que a luta tem de importante para ser um conteúdo escolar? Nenhuma luta, pelo menos não que eu saiba, nenhuma luta foi criada para ser ensinada na escola. Então, por que elas são? Ou por que elas deveriam ser? E como é que se faz isso? Bom, a luta é um conteúdo que foi escolarizado porque ela faz parte do universo da cultura corporal. E tal como um elemento que faz parte dessa cultura, ela é também um fenômeno político. Um fenômeno econômico que é apropriado pela sociedade capitalista, por uma sociedade do espetáculo, e que nos coloca certas condições paradigmáticas na sociedade, né? A nossa forma de pensar. Então, a questão do ensino de lutas na escola, ela não deve se limitar a uma questão técnica da luta. Ela implica numa questão problematizadora da luta na sociedade. Além do que, existe uma dimensão importante que é uma dimensão experimental. Né? A importância de você experimentar essa relação corporal de confronto. Né? Só que assim, existe uma diversidade muito grande de lutas. E apesar da gente estar colocando agora no mesmo balaio tudo que é relação de confronto, na qual o alvo é a outra pessoa e existe a possibilidade de finalização do ataque a qualquer momento, tudo isso pode ser luta. As lutas, elas são muito particulares. Cada luta, ela emerge num contexto sociocultural diferenciado. Bom, e existe uma questão, né, no senso comum que existem várias questões, né, do senso comum que traz para esse contexto algo muito utilitarista. Luta é para ser ensinado na escola para que as pessoas possam aprender defesa pessoal, aprender a se defender. Ou aprender a ter disciplina, porque supostamente as artes marciais, por exemplo, elas são filosofias de vida disciplinadoras. Bom, então vamos com calma, né?
Primeiro vamos lá diferenciar luta e arte marcial. Eu vou fazer essa diferenciação de um jeito muito simples, muito breve, talvez até simplório, mas tem a sua importância aqui. Nem em, não é toda arte marcial que tem o componente luta. Vamos lá. Por exemplo, o Tai Chi Chuan pode ser considerado uma arte marcial? Sim, pode ser considerado uma arte marcial. Mas ele tem esse componente luta, na qual duas pessoas se confrontam e eles tentam um atacar o outro? Não, não tem. O Aikido é uma arte marcial? Sim, é uma arte marcial. Mas ele também não tem luta. Né? Mas ele é combativo. Ele é combativo, mas não tem o componente luta. Então, a arte marcial, ela é um conceito ocidental. Ela começou em 1362 com um poeta inglês chamado Geoffrey Chaucer, para se referir primeiro aos torneios medievais. E que, aos poucos, essa ideia de arte marcial foi tendo outras dimensões. E um estudioso que tem sido muito relevante nesse aspecto, que é o Paul Bowman, ele insiste que o importante não é a definição, definir a arte marcial, né, mas como que a coisa é operada, como que se dá essa dimensão. Então eu volto aqui para trazer a questão do utilitarismo. Supostamente as artes marciais, elas, como supostamente também foram criadas no Oriente, que Oriente é esse? Né? Um Oriente inventado. Então, e que nesse suposto Oriente existiria uma forma zen de pensar, uma forma zen de viver a vida. E que a gente deveria ter também essa iniciativa. Bom, mas aí eu convido vocês também a refletirem o seguinte: na história do karatê, por exemplo, muita gente fala que o karatê, ele em si mesmo implica numa rigorosa disciplina. Bom, eu estive algumas vezes em Okinawa, que é onde o karatê foi criado, e lá não existe essa rigorosa disciplina. O karatê é feito de uma outra maneira. Então, quando a gente vai ver a história, a gente vai ver que o karatê, da forma como ele é ensinado hoje em dia no Brasil, predominantemente é ensinado, ele tem uma forte influência dos métodos ginásticos europeus, né, que tinham dentre os seus discursos validadores, né, o militarismo. Então, esse rigor que é atribuído ao karatê não é do karatê, é nosso, é nosso, é ocidental. Né? Então, aí a gente fica espelhando algo que é da nossa própria cultura numa outra cultura, que é a japonesa ou okinawana, que é mais diferente ainda, e que a gente não se olha para isso, né? A gente não se vê nisso. E aí depois a gente quer criar atividades lúdicas para superar esse, esse suposto rigor que é nosso. Bom,